Glória a Deus. Já vai abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2. Amados, é interessante nós olharmos para o Evangelho de Lucas, Lucas como alguém da área médica, alguém muito exato naquilo que ele relata, mas ontem nós estivemos ministrando a nossa juventude sobre o texto de Lucas, quando Jesus, ele sai daquele momento de tentação, vai para Galileia, opera ali muitos milagres, a fama dele começa a ser conhecida, volta para a sua terra, e diz o texto que, como de costume, ele então vai para a sinagoga. E quando ele chega ali na sinagoga, é interessante porque não é o Jesus, como nós o conhecemos, no sentido de as pessoas não reconheciam ainda que ele era o Cristo, mas ali olharam para o Jesus, filho de José e Maria, que ajudava o pai na carpintaria. Certamente, ontem eu estava conversando com a nossa juventude, sobre como nós somos conhecidos, e certamente ali na sinagoga estavam ali padeiros, pessoas do comércio local, e quando eles olhavam para Jesus, eles não o viam como Messias, mas viam aquele menino que foi crescendo, estava ali com seus 30 anos de idade, já com alguns falando acerca dele, mas para eles era o mesmo Jesus que sempre, aos sábados ia ali na sinagoga, participava ali do culto, de todos os momentos ali litúrgicos do culto, e de repente nessa vez quando Jesus entra, as pessoas enxergam ele da mesma forma, e Jesus ele recebe o rolo do profeta Isaías, e ele declara um texto do profeta Isaías, pelo que o Senhor me ungiu a proclamar boas novas, aqueles que são quebrantados de coração, enviou-me a libertar aqueles que estão cativos, e ali ele cita uma profecia de Isaías, e quando ele termina de ler aquele texto, ele declara: hoje se cumpriu a profecia, ou seja, eu sou o fruto daquela profecia de Isaías. E ali diz o texto que todos ficaram perplexos, e falavam: poxa, não é esse Jesus, o filho de José, o filho do carpinteiro, não é ele aquele menino, aquele moço? E Jesus dá início ao seu ministério. Ele já havia começado ali na Galileia, mas Jesus, ele a partir de então, começa cada vez mais, cheio do poder do Espírito Santo, ser usado por Deus. Olhando para outra ponta, para o final, vamos colocar assim, do momento onde Jesus comissiona os 12, que é justamente este texto, curiosamente, aquilo que Jesus lê da profecia do profeta Isaías, que dizia respeito a ele, agora, não mais citando apenas o profeta Isaías, mas ele dá uma ordem aos seus discípulos. Olhe comigo, Lucas 9, verso 1 e 2, ele reúne os 12, e Jesus então dá-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, diz o texto, todos os demônios, e curar doenças, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora olha que interessante, queridos, nós podemos ver aqui um paralelo entre o próprio ministério de Jesus e o nosso ministério como igreja. O Senhor nos envia como reino de Deus, como proclamadores do reino de Deus, a agir na mesma esfera. Jesus, ele vai para o deserto, ali no deserto é o momento onde o Pai revela a ele, realmente, qual é o seu desígnio, ou qual é o chamado de Jesus, ou qual é o alcance daquilo que o Pai tinha para ele, revela a sua identidade. Quando Jesus, ele chega diante da sinagoga, já não importava mais o que o irmão do comércio dizia: ele é só o filho de José, ou do que a professora de Jesus, é o menino, ensinei esse menino, ou a parteira de Jesus, aquela que fez o parto, nossa, poxa, eu fiz o parto desse guri, como está grande, Não, já não importava mais a visão de ótica, ou o alcance da visão que as pessoas tinham,
acerca do menino Jesus, que foi um adolescente que cresceu. A partir de agora, importa a identidade do Pai, impressa no coração do Filho, onde Jesus reconhece: Deus me chamou e me deu uma missão para ser um agente de libertação, de transformação, um agente de cura. E isso poderia ficar apenas para ele, mas no momento chave, onde posteriormente ele designa o Espírito Santo sobre nós, ele delega a nós como igreja os mesmos atributos, ou seja, Jesus agora está imprimindo em nós como igreja a mesma identidade dele. Ele está falando aqui aos 12 discípulos, mas é interessante porque toda vez que aparece o número 12 aqui, significa a totalidade. Ou seja, Jesus não está apenas ministrando o coração dos discípulos, mas ele está inaugurando um novo tempo da igreja. Ele vem, imprime o reino de Deus às pessoas, anuncia o reino de Deus, deixa o Consolador, e a partir do momento que o Espírito Santo está agindo nos seus discípulos, ele diz: agora são vocês, agora é com vocês, vocês agora vão ser os agentes que vão implantar o reino na mesma esfera que eu estava implantando. Por isso, nessa noite eu quero te dizer, querido, que você não é apenas um frequentador de uma denominação, ou você não deve se enxergar assim. Você não deve se enxergar como apenas mais um na multidão. Você deve se enxergar como Deus te enxerga, como um discípulo, como alguém que faz parte do reino, como um agente do reino de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema igreja, os agentes do reino de Deus. E falar neste tema, nessa época de pandemia. Sabe, meu irmão, você que está aí na tua casa também, talvez você está restrito pelas dificuldades, ou talvez pela tua idade, ou pelas enfermidades que você já tem, mas eu quero te dizer que Deus não te chamou para você simplesmente ficar sentado, assistindo um culto. Como nós que estamos aqui, Deus não nos chamou simplesmente para isso, para nós fazermos parte de uma denominação. Deus nos chamou para nós sermos agentes do reino de Deus. E a pergunta que eu te faço é: qual é a resposta da igreja para este tempo de pandemia? Eu não estou dizendo uma resposta insana, não estou dizendo de nos levantarmos e dizer: olha, aquele que crê de verdade não pega nada. Isso é mentira. Nós temos que continuar nos cuidando, mas no sentido de um povo que se encontra como ovelha sem pastor. Se Jesus viesse hoje, encarnasse novamente, certamente nessa época de pandemia, ele olharia para as pessoas e veria nelas um povo que está perdido, que estão como ovelhas sem pastoreio. E aí que entra a nossa vida, nós como igreja, entra nós como agentes do reino de Deus, não como agentes do terror, não como agentes do medo, não como agentes da desgraça, mas como agentes do reino de Deus. O nosso tempo não é muito diferente do tempo de Jesus. As pragas que nós vivemos hoje, como por exemplo o Covid-19, não é muito diferente das vezes que a humanidade sofreu por enfermidades que devastaram muitas pessoas. Certamente neste momento, nesta época de Jesus, haviam pandemias, haviam dificuldades médicas, haviam outros problemas, havia fome, haviam pessoas enfermas, haviam pessoas aprisionadas. Agora o que nós precisamos entender, queridos, que uma vez que todos nós fomos pegos de surpresa, Deus não foi pego, mas nós fomos pegos de surpresa, já estamos nos adaptando a este novo tempo, já estamos nos acostumando a usar as máscaras, o álcool gel no dia a dia. Uma vez que nós já nos adequamos a esse novo tempo, não há mais desculpas, querido, não há mais uma motivação para nós ficarmos parados. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ir para as ruas, né? Não, nós precisamos abrir os nossos lábios, com máscara, com álcool gel na mão, mas começarmos a ser agentes de transformação, a voltarmos, aliás, a sermos um agente de transformação, agentes do reino de Deus. No trabalho, você está trabalhando, pela internet, agentes do reino de Deus, pelo telefone, ligando, fazendo uma mensagem, declarando algo, mas nós não podemos ficar parados como igreja,
Precisamos entender o momento que nós estamos vivendo, e esse é um momento oportuno de Deus, para nós continuarmos agindo como agentes do reino de Deus, como agentes de cura e de libertação. Jesus, quando Ele reúne os 12, Ele designa sobre eles poder e autoridade. Poder e autoridade. Ele reúne os 12. E eu quero te dizer que os 12 não são diferentes de nós. São pessoas simples, pessoas limitadas, pessoas que pecam como eu e você pecamos. Eram aqui homens limitados como nós somos. Não havia nada de especial que os diferenciasse de nós. Mas o mais lindo de tudo isso é que Jesus escolhe eles. Jesus te escolhe. Jesus me escolhe. Jesus nos escolhe. E derrama sobre nós poder e autoridade. Poder e autoridade. Eu quero te dizer que Jesus te escolheu, meu irmão. Minha irmã, Jesus te escolheu e derramou sobre a tua vida poder e autoridade para que você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. O Senhor nos reveste de poder e autoridade para mudar a realidade de Amambai, queridos. Para mudar o ambiente onde nós estamos, quer seja no teu trabalho, na tua casa, quer seja em meio à tua família, os teus amigos. O Senhor nos reveste de poder. A expressão aqui, dunamis, poder, força, habilidade, inclusive poder para realizar milagres. Nós precisamos orar, queridos. Orar, declarar mesmo a cura, declarar o mover de Deus. Poder que consiste em exércitos, forças, multidões. É a hora de nós acessarmos este poder de Deus, que já foi derramado sobre a nossa vida. Você não precisa de um batismo especial. Deus já derramou esse poder sobre a tua vida, né? Esse poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo nunca desceu sobre a minha vida. Mentira! Quando você entrega a tua vida para Jesus, já vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, mas por que precisou de Atos dos Apóstolos? Porque naquela época o Espírito Santo ainda não havia sido liberado sobre a igreja. Ainda era uma transição entre o período do Cristo, daquele que estava vindo para anunciar o reino, morrer, padecer aqui, morrer na cruz e ressuscitar. Mas quando Ele é assunto aos céus, Ele inaugura o tempo do Espírito Santo, e nós estamos vivendo neste tempo onde o Espírito nos enche com o seu poder, para que nós possamos ser agentes nesta sociedade que está perdida, agentes em meio a um povo que não resplandeceu a luz da verdade sobre as suas vidas. O Senhor também, através do Espírito, derrama a autoridade sobre as nossas vidas. A autoridade, vem aqui a ideia de uma licença, né? A expressão exousia, uma liberdade de fazer como se quer, uma permissão, né? Deus nos dá essa permissão para influenciar as pessoas, essa autoridade para sermos agentes. É interessante que a última expressão de exousia, essa força da linguagem, significa o poder de reger ou governar. E aqui eu quero te dizer, querido, que por muitos anos nós como igreja fomos omissos no que diz respeito à nossa responsabilidade. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Muitas vezes a gente ficou calado como igreja. Muitas vezes nós ficamos só no cantinho, declarando que nós temos que orar. Sim, nós temos que orar, sim. Mas nós devemos começar a exercer essa autoridade, essa influência, esse privilégio, esse poder para reger e governar as coisas. E quando eu digo isso, nós precisamos começar a influenciar mais as pessoas. A não apenas ficar no nosso cantinho. Não apenas dizer, né, que através das nossas ações eles vão conhecer a Jesus. Sim, querido, eu creio em tudo isso. Eu acredito, inclusive, que as nossas atitudes é o primeiro passo. Se você não tem ações que condizem com alguém que foi lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, continue calado. Porque é melhor do que pessoas que falam muito, mas não têm exemplo de vida. Mas você que tem tentado caminhar na presença do Senhor, abra os teus lábios, influencie as decisões, seja um agente do reino de Deus, seja um agente de poder, seja um agente de autoridade do reino de Deus. Mas o Senhor, Ele continua este texto, e Ele fala sobre sermos agentes de libertação. Ele derrama poder, autoridade, mas Ele designa esse poder e autoridade para expulsar todos os demônios.
Queridos, talvez hoje as pessoas não estejam possessas, tem alguns que são possessos por demônios, mas talvez as pessoas estejam aprisionadas a vícios, aprisionadas a estigmas, aprisionadas a demônios também, a espíritos malignos, e Deus nos chamou a sermos agentes de libertação. Pode ser da forma tradicional, como talvez você já viu, onde uma pessoa fica possessa de um espírito maligno, cai endemoniada, que muitos têm muita preocupação com isso, mas o Senhor nos dá essa autoridade, esse poder para sermos agentes de libertação, inclusive nessa situação. Mas eu creio ainda mais, querido, que a presença do Senhor deve ser tão forte sobre as nossas vidas, devemos viver tanto em comunhão com o Pai, que onde nós chegarmos, os espíritos malignos, eles têm que bater em retirada, ir embora em nome de Jesus. Como nós testemunhamos, do momento onde nós estávamos como homens entregando os alimentos, com a graça de Deus, em breve nós vamos voltar a ter este tempo, assim que nós conseguimos aqui organizar a nossa estrutura. Mas é muito interessante, quando nós chegamos em um determinado local, já contei, talvez você já ouviu esse testemunho, mas nós chegamos em um determinado local e ali pessoas vivendo num barraco, num terreno baldio, um barraco de lona, numa sujeira, e de repente essas pessoas chegam e falam: pastor, o que é quando sai uma pessoa toda arrebentada dessa fossa que tem um buraco no chão? Eu falo: mas o que é isso? Como assim uma pessoa sai? Uma pessoa toda distorcida e sai voando, e aí eu corro para o colo do meu marido aqui, porque eu fico com muito medo, e daí o marido começa a falar: olha, dessa árvore aqui também sai, pastor. E na hora eu comecei a declarar: olha, isso aí são espíritos malignos, são demônios que vêm perturbar por causa das práticas de vício, de toda essa realidade que vocês têm vivido. E eu perguntei: mas vocês estão vendo agora? Ele falou: não, pastor, desde que vocês começaram a trazer alimento aqui para nós, nunca mais apareceu nenhum desses espíritos malignos. Isso é autoridade de Deus, não vem de nós, querido. Não é porque eu sou pastor, não é porque o irmão é presbítero, não é por causa disso, é porque nós somos crentes. E há uma promessa, há uma liberação do Espírito, para que nós sejamos agentes de libertação. Agentes de libertação na vida das pessoas. Como eu disse, não somente nessas questões que dizem respeito a espíritos malignos, mas agentes de libertação para aqueles que se encontram aprisionados, aqueles que se encontram cativos no reino das trevas, aprisionados dos seus pecados, aprisionados nos seus delitos. A palavra de Deus diz que a criação clama para que os filhos de Deus se manifestem. E aqui nós temos filhos de Deus, filhas de Deus, que precisamos somente nos manifestar como luzes nesta geração, sendo agentes de libertação. O Senhor também chama os discípulos e nos chama a sermos agentes de auxílio. Ele fala aqui sobre expulsar demônios, e curar doenças. Aqui a expressão curar não é a expressão da cura milagrosa. Essa cura milagrosa está lá no poder, do início e na autoridade. A expressão aqui no original é terapeu, da expressão de curar doenças, é curar uma doença como uma terapia, ou um serviço a ser realizado. Como Jesus, quando ele cura a sogra de Pedro, a cura que acontece ali não é uma cura simplesmente milagrosa. No original ali também é terapeu, que significa uma cura por terapia. Ou seja, a sogra de Pedro estava com o seu coração ferido, enfermo, e aquilo provavelmente trazia uma doença psicossomática sobre a vida dela. Quando Jesus ele estende a mão, esse gesto terapêutico de Jesus é que traz cura à sogra de Pedro. E aqui é a mesma expressão, que fala de realizar o serviço, de restaurar a saúde, ou seja, fala do nosso trabalho, fala das nossas vidas, auxiliando aqueles que são necessitados. Eu acho muito lindo, eu estava nessa semana passada visitando um casal da igreja, e eles falando: pastor, nós não vemos a hora da nossa célula voltar, porque o que nós queremos é, como célula, dar um passo a mais. Além de nós nos reunirmos, nós estamos ansiosos para nós, como célula, começarmos a ajudar outras pessoas, a nos reunirmos e podermos ser um instrumento de auxílio,
sermos um povo que auxilia as pessoas, que ajudam na prática. E assim somos nós como igreja, precisamos ser esses agentes de auxílio. Mas Jesus, ele não para por aí, ele coloca também os discípulos e nós como igreja, como agentes da proclamação do reino de Deus. Verso 2, ele diz que enviou os discípulos a pregar o reino de Deus. E aqui pregar significa realmente declarar com a sua voz. É claro que tem uma declaração de um dos pais da igreja, que você deve evangelizar sempre, e se preciso for, usar as suas palavras. Mas Jesus, quando ele designa aqui os discípulos para pregar o reino, aqui está implícito a ideia de proclamar com os lábios. Nós como igreja não podemos deixar que nada nos cale. Não nos conformarmos apenas com as ministrações aqui no púlpito. Não nos conformarmos de convidar apenas as pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho aqui dentro da igreja. Deus te chamou para ser um agente da proclamação do reino de Deus. Pastor, eu não sei falar. Moisés declarou isso também. Senhor, eu não consigo, minha língua é pesada. Mas Deus o usou para libertar todo o povo. E assim Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, como um agente de proclamação do reino de Deus. Abre os teus lábios e deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar, deixa Ele transformar a tua história. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o Senhor nos enviou a proclamar uma mensagem de justiça, de paz e de alegria no poder do Espírito Santo. Não é uma mensagem de catástrofe nem de medo. Este é o tempo onde mais do que nunca nós devemos ser os arautos da justiça, os arautos da paz e da alegria que vem do Espírito Santo. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, não é momento de tristeza, não é momento de você ficar gastando muito tempo com preocupação, é momento de cuidado, com certeza, mas é momento de nós continuarmos anunciando a justiça de Deus, continuarmos anunciando a paz que excede todo entendimento, e a alegria que nos fortalece, em nome de Jesus. O Senhor também chama os discípulos, uma vez que Ele declarou a cura por terapia, agora sim, uma cura sobrenatural. Deus te chamou também para ser um agente de cura sobrenatural. Orar. E eu quero te desafiar a começar orando pelos da tua casa. Muitas vezes nós não experimentamos mais cura, sermos agentes de cura, porque nós temos vergonha, queridos. Eu também já tive nessa posição, de ter vergonha ou medo. Talvez o que mais te preocupa é, se eu orar e a pessoa não for curada, né? Onde vai ficar a minha cara, né? Mas querido, enfermo a pessoa já está, né? O máximo que pode acontecer é a pessoa continuar enferma. Então por que não orar por cura? Pastor, mas assim que nós vamos lidar com as coisas, né? Vai queimar a cara, né? Na linguagem da moçada aí, ou vai envergonhar o nome de Cristo. Por isso eu te digo, comece orando pelos da tua casa, porque isso vai começar a aquecer a tua fé. Comece orando pelos teus filhos, pelo pai, pela mãe. Comece a buscar o Senhor nesse sentido, para ser um agente de cura. E de repente você vai começar a experimentar milagres do Senhor, e isso vai começar a aquecer a tua fé, porque o Senhor, querido, também enviou a curar os enfermos. Se isso não tivesse na Bíblia, querido, eu não estaria pregando hoje aqui, mas é um fato, enviou os discípulos a curar, e a expressão aqui no original é justamente curar, sarar, tornar perfeito, cura sobrenatural. Deus não nos enviou a igreja, nós hoje comemorando 27 anos, para nós simplesmente continuarmos da mesma forma. É hora, queridos, de nós nos levantarmos, recobrarmos o nosso ânimo, receber esse fortalecimento que vem da parte de Deus, e continuarmos caminhando como povo de Deus, sendo agentes de transformação, sendo agentes do reino, sendo agentes de cura, de libertação. O Senhor nos chama nessa noite, queridos, a nos levantarmos cheios do poder de Deus, não parando por causa da pandemia, ou não nos preocupando segundo o futuro, mas sermos esses agentes que vão continuar pregando a tempo e a fora de tempo. Talvez as estratégias tenham que ser transformadoras, talvez as estratégias tenham que ser outras, mas nós não podemos deixar
que nenhuma enfermidade, nenhuma pandemia, nenhum medo, nenhuma instabilidade nos alcance e nos faça parar de proclamar o reino de Deus. Deus nos chama novamente nessa noite a nos levantarmos na força e no poder do Espírito Santo e continuarmos marchando, e continuarmos anunciando o reino de Deus, até que o Senhor volte para nos buscar. Vamos nos colocar em pé. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque pessoas anunciaram o reino, e este reino chegou até nós. Essa é a nossa vez, querido. 27 anos, que venham mais 27 anos, e nós possamos estar aqui marcando história, não pelo nosso nome, mas como pessoas que continuaram sendo agentes do reino de Deus. A pandemia vai passar, querido, as nossas vidas vão passar, mas o reino de Deus, ele permanece. A palavra de Deus permanece. É tempo de nós nos levantarmos, que já nos preocupamos o suficiente. Eu não sei, querido, como vai ser o futuro. Continuaremos cuidando da nossa saúde, usando máscara, usando álcool gel. Tudo isso continue. Mas nós não podemos parar. Não deixe isso paralisar a tua vida. Não deixe isso tomar os comentários da tua vida. Não deixe a incerteza do futuro tomar o teu pensamento e te bloquear na tua missão, no teu desígnio. Não deixe que isso apague a tua identidade de servo e serva do Deus Altíssimo. Não deixe que isso te trave. Nós estamos aqui celebrando aquilo que Deus fez até hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós não estamos apenas parados no até aqui. Sempre. Isso fala do futuro, do presente e do futuro. Sempre o Senhor estará nos ajudando. E agora é hora de nós continuarmos escrevendo essa história de graça, de alegria, de paz, como agentes do reino de Deus, não como pessoas que ficam amedrontadas, caladas. O Senhor te chama nesse momento a abrir os teus lábios e ser a resposta para esta geração. Ser a resposta para aqueles que estão contritos e quebrantados. Ser a resposta para aqueles que se encontram aprisionados. Ser a resposta para aqueles que se encontram com medo, sem esperança. Ser a resposta para aqueles que se encontram famintos, sem recursos financeiros, precisando de um prato de comida. Ser a resposta para aqueles que acham que está tudo acabado. Ser a resposta para aqueles que acham que o dinheiro que eles têm é tudo, e se eles estão bem, o resto não importa. Deus nos chama, como igreja, a sermos a resposta para esta geração, a sermos agentes do reino nessa geração. Você que está aí na tua casa, eu não sei de que cidade você está nos acompanhando e nos ouvindo, mas Deus te chama a ser a resposta para a tua cidade, para a tua geração. E você que está aqui presente, Deus te chama para ser a resposta para Amambai, queridos. A nossa cidade já tem sido encharcada pela glória de Deus, mas eu creio que tem muito mais, querido. Nós não estamos construindo este novo templo para dizer que nós temos um templo maravilhoso. Estamos construindo porque eu creio, querido, eu creio que muitas e muitas pessoas vão se converter ao Senhor, e este lugar vai ficar pequeno. E eu preciso que você creia comigo, querido, para que você possa agir junto comigo e continuarmos a proclamar este evangelho de transformação, liberdade àqueles que estão cativos, anunciar o reino de Deus. Nessa noite o Senhor também te chama, em nome de Jesus, que você possa dizer neste tempo de oração: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Que você possa ser tomado neste instante de uma grande motivação, que te tire do teu lugar, da zona de conforto, e volte a arder o teu coração por vidas, por almas, por pessoas que precisam ser transformadas e alcançadas pelo reino de Deus. Tanto aqueles que se encontram abastados, quanto aqueles que estão pobres, todos estes, aqueles que estão na classe média, todos eles necessitam da glória e da graça do Senhor.
E Deus vai te usar, querido, para ser este agente do reino na vida dessas pessoas. Coloque a tua vida diante do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Comece a falar com o Senhor. Derrame o teu coração. Já comece a orar pelas pessoas que você vai anunciar o Evangelho essa semana. Já comece a clamar por pessoas que você vai convidar para ir à célula. Já comece a orar por pessoas que você vai fazer uma ligação essa semana e vai anunciar o reino de Deus. Por pessoas que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde você vai enviar uma pregação, uma ministração, onde você vai enviar uma mensagem, falar algo de Deus para a vida dela, mas ser um agente do reino de Deus na vida dessas pessoas. Vai orando, querido, vai colocando a tua vida em nome de Jesus. Eu quero chamar o ministério de música para vir chegando. Daqui a pouco nós vamos cantar o parabéns, para a igreja, agradecendo a Deus, declarando essa canção tremenda que diz que o perdão real, o Rei nos entregou a nós que somos os seus soldados. Querido, o Senhor nos entrega nessa noite a missão novamente, e nos lembra dessa missão outorgada à sua igreja. E nós devemos dizer: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai colocando a tua vida diante do Senhor. Aleluia. Os nomes que o Senhor for te trazendo, vai orando por eles. Vai pedindo que o Espírito Santo já esteja tocando esses corações, para que seja um solo fértil. Essa é a nossa identidade, querido. Somos agentes do reino, representantes de Cristo e nada mais. Onde Ele nos inseriu, na nossa profissão, na nossa casa, Ele nos inseriu para sermos agentes, representantes de Cristo, do reino do Pai, aqui na terra. Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, juntamente com a Tua igreja, e nós queremos essa noite Te agradecer, Te louvar, Deus, pela Tua fidelidade durante todos esses anos, esses mais de 40 anos, desde que a primeira reunião foi feita aqui nessa cidade, 27 anos como igreja organizada. Nós nos alegramos porque a Tua fidelidade tem sido demonstrada ano após ano, e hoje nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, mas para dizer mais uma vez: eis-nos aqui, Senhor, conta conosco, usa as nossas vidas, Espírito Santo, para sermos, ó Deus, aqueles que vão anunciar o Teu reino. Destrava, ó Deus, os lábios de cada um, para que possamos ter essa ousadia, essa intrepidez e sabedoria para anunciar o Teu reino. Oh Espírito Santo, que cada vez mais, Senhor, esses lugares sejam poucos, para a quantidade de pessoas que nós vamos colher, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a declarar este hino juntamente conosco, o pendão real, e nós vamos declarar aqui festejando. Depois no final você vai ter ali a oportunidade de estar recebendo ali uma lembrança da nossa igreja, para você poder, algo muito delicioso, recebendo algo para você levar para tua casa, se quiser comer ali. Deu certo, Vânia? Deu, Então, para nós estarmos nos deliciando, é claro que com cuidado, porçõezinhas individuais, todo o cuidado para que você continue sendo abençoado em nome de Jesus. Vamos declarar essa canção? Com as palmas ao Senhor, vamos lá? Sofrer, bem alto erguei o seu pendão.
Estenda suas mãos ao Senhor. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Passa ali no fundo, pega ali essa lembrança abençoada em nome de Jesus e vai na paz do Senhor Jesus. Você que sair em casa, quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar com o máximo de pessoas esta mensagem, este tempo de celebração em nome de Jesus.